Olá pessoal, mais um vídeo agora, o último vídeo das cartas, das 7 cartas à igreja ali na Ásia Menor, escrita pelo apóstolo João, quando este estava preso ali na ilha de Patmos, né? 7ª carta à igreja em Laodiceia, cidade de Laodiceia. E a gente vai começar falando aqui sobre uma curiosidade que encontra-se lá no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, né? A cidade de Colossos ali, aos cristãos ali na cidade de Colosso, aos Colossenses, no capítulo 4, e no versículo de número 16, que diz o seguinte: E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a a vós também. Qual é a coisa curiosa aqui? Que nos dá a entender, esse versículo 16 do capítulo 4, que existe uma carta, uma epístola aos Laodicenses, né? E não se trata da carta escrita pelo apóstolo João, ali no livro de Apocalipse, na ilha de Patmos, né? Pois esta foi escrita muito tempo depois da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. E aí fica a pergunta que não quer calar para todos nós: onde está a carta aos Laodicenses? Fica aí para quem quiser pesquisar, aí, aguçando aí a curiosidade de muitos, inclusive a minha. Muito provavelmente existe aí uma carta, existiu, aos Laodicenses, mencionada aqui pelo apóstolo Paulo, que ela encontra-se misteriosamente desaparecida, é o que tudo indica. A 7ª igreja do Apocalipse, Laodiceia, a gente vai ler aqui o capítulo 3 deste livro, do versículo 14 até o versículo 22, que nos diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sobre a cidade de Laodiceia, alguns aspectos importantes, interessantes sobre aquela cidade. A cidade de Laodiceia foi fundada no ano 250 da era cristã, ou como muitos gostam de falar, né, antes de Cristo. Foi fundada antes da era cristã, melhor dizendo, antes de Cristo, por Antíoco da Síria. A cidade era importante pela sua localização. Ficava no meio das grandes rotas comerciais. Era uma cidade rica e muito opulenta. Outra coisa importante daquela cidade, de Laodiceia, ela se situava a cerca de 80 quilômetros de Éfeso, da cidade de Éfeso,
e a 64 quilômetros a sudeste da cidade de Filadélfia, que a gente falou aqui no vídeo anterior. Um ponto importante sobre a cidade de Laodiceia é que ela em si estava totalmente imersa na cultura grega. Mas um ponto importante, Laodiceia usufruía de grande prosperidade como cidade manufatureira e também era um centro bancário. Um indício da grande riqueza dessa cidade é o fato de que, quando sofreu extensivos danos causados por um terremoto, no reinado de Nero, o imperador romano, ela conseguiu reconstruir-se sem nenhuma ajuda financeira de Roma. Outro aspecto importante, a lã negra e lustrosa de Laodiceia e as roupas fabricadas com ela eram amplamente conhecidas naquela época, no mundo daquela época. Outro ponto importante, interessante, que Laodiceia foi sede de uma famosa escola de medicina. Esta cidade provavelmente também produziu o remédio para os olhos conhecido como pó frígio. Uma das principais deidades veneradas em Laodiceia era o Asclépio, um deus da medicina, da mitologia grega. Outro ponto importante sobre aquela cidade, ela tinha uma grande desvantagem, né? Diferente da cidade vizinha de Herápolis, com suas fontes termais famosas por suas propriedades curativas, e a cidade de Colossos, com sua revigorante água fria, Laodiceia, não dispunha de um suprimento permanente de água. A água tinha de vir canalizada de considerável distância até Laodiceia, e provavelmente chegava morna até aquela cidade. Na primeira parte do trajeto, a água era transportada por um aqueduto e depois, mais perto da cidade, por meio de blocos cúbicos de pedra perfurados ao meio e colados com cimento, isso comprovado pelos achados arqueológicos mais recentes. Resumindo, a cidade de Laodiceia destacava-se por algumas características. Era um centro bancário e financeiro, era uma das cidades mais ricas do mundo daquela época, lugar de muitos milionários. No ano 61 d.C., foi devastada por um terremoto e reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador na época, Nero. Os habitantes eram jactanciosos, que é isso, arrogantes, vaidosos e orgulhosos de sua riqueza. A cidade era tão rica que não sentia necessidade alguma de Deus, de buscarem a Deus, verdadeiramente. Outro aspecto importante também, que era um centro de indústria de tecidos, indústria têxtil daquela época. Em Laodiceia produzia-se uma lã especial famosa no mundo inteiro. A cidade estava orgulhosa da roupa que produzia uma lã negra, né, lustrosa, que só era encontrada ali na cidade de Laodiceia. Outro ponto importantíssimo também se tratava do centro médico de importância daquela cidade, né, uma escola de medicina. Ali havia essa escola de medicina famosíssima. Fabricava-se ali dois ungüentos quase que milagrosos para os ouvidos e também para os olhos. O pó frígio para fabricar o colírio era o remédio mais importante produzido naquela cidade. Outro aspecto também importante, centro das águas térmicas. A região era formada por 3 cidades: Colossos, a primeira delas, a segunda Hierápolis e a terceira Laodiceia propriamente dita. Lá em Colossos ficavam as fontes de águas frias e em Hierápolis havia fonte de água quente, que em seu curso sobre o planalto tornava-se morna. E nesta condição fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos
eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. Jesus identificou a falta de fervor espiritual daquela igreja, naquela cidade, no versículo 15. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico nem moral, não havia falsos mestres, nem heresias, não havia pecado de imoralidade, nem engano. Não há nessa carta, escrita pelo apóstolo João, menção de hereges, malfeitores ou perseguidores dos cristãos. O que faltava à igreja era tão somente, Jesus chamava atenção nessa carta, chamou atenção, era o fervor espiritual. A igreja de Laodiceia era a igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos, milionários. A religião deles era apenas uma simulação, uma capa, igual a casca de ovo. Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa, lá no versículo 17. A tragédia do auto-engano. Laodiceia se considerava rica e era pobre. Diferente de Sardes, por exemplo, que se considerava viva, mas estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta. A igreja era morna de Laodiceia devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. A tragédia da autossatisfação, lá no versículo de número 17, a igreja disse, não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança e uma falsa autossatisfação. A igreja não tinha consciência de sua condição. A tragédia do orgulho, versículo também 17, estava orgulhosa do seu ouro, orgulhosa das suas roupas que eles produziam, orgulhosa do seu unguento para os ouvidos, para os olhos, seu colírio, feito através ali do pó frígio, mas era, segundo Jesus, uma igreja pobre, nua e cega. E Jesus faz um convite, para cear àquela igreja ali escrita pelo apóstolo João, não é isso? Ele bate na porta e aquele que abrir, certamente ele entraria, que ele nos convide a vir e cear com ele. É demasiada honra, mas que ele deseja participar da nossa humilde mesa e cear conosco é tão admirável que ultrapassa a nossa compreensão finita, a nossa imaginação, a nossa mente totalmente finita diante da grandeza dele. O hóspede transforma-se em anfitrião. Não somos dignos que ele fique embaixo do nosso teto e ele ainda vai sentar-se à nossa mesa? Para e pensa. Somos convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E aí, concluindo esse nosso estudo, nesse nosso último vídeo, falando sobre a Odisseia, João é chamado ao céu para ver o trono e ver ali o entronizado. O trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono dele. Tudo está ao redor do trono do Senhor. Graça e juízo emanam do trono. Todo o louvor e glória são dirigidos àquele que está assentado no trono. A ele seja a glória para sempre. Amém? E foi esta a visão que João teve de Deus, do Senhor Jesus, assentado à destra do Pai e no controle de tudo,
Deus está no controle de tudo. Fique com esta reflexão, que o Senhor Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, queridos.